na videoaula de hoje, você irá desenvolver um projeto prático chamado de um aplicativo To-Do ou um aplicativo de tarefas, em que você terá a oportunidade de aplicar os conceitos aprendidos nas aulas anteriores. Esse aplicativo de tarefas, também conhecido como To-Do, é possível adicionar então tarefas a serem realizadas posteriormente, adicionar uma data para essa tarefa, marcar se a tarefa foi concluída ou, dependendo, retornar para alguma atividade pendente. Também é possível aqui editar uma tarefa ou excluir uma tarefa. Aqui também temos o menu popover apenas como opção. Essa opção ela não tem nenhuma configuração, não tem nenhuma função atrás dela, porque isso nós vamos fazer nas próximas etapas. Esse aplicativo também ele não tem os seus dados salvos localmente no storage ou na nuvem, ok? Nós vamos fazer isso em outras etapas, porque nós vamos precisar de outros conhecimentos que ainda nós não passamos. Vamos iniciar então um novo projeto, Ionic Start. O nome do aplicativo será Tasks. Utilizará o modelo Blank. Confirme para utilizar o framework Angular e na pergunta questionando sobre a integração com o Capacitor, pode colocar um yes, porque apesar de nesta etapa nós não fazermos essa integração, futuramente nós utilizaremos o framework Capacitor para salvar os dados localmente no celular. Não precisa criar aqui uma conta e pronto. Agora nós então vamos abrir esse projeto no Visual Studio Code. É só acessar a pasta do projeto, cd tasks e colocar o comando code espaço ponto para nós abrirmos o Visual Code dentro desse diretório. O Visual Code então foi aberto, já pode iniciar o terminal e pedir para executar esse serviço. Ionic Serve. Esse é o modelo, então, no aplicativo em branco, e agora nós vamos proceder com as alterações. Nós vamos adicionar nessa página inicial um Fab Button. Então, aqui você pode procurar por Fab, e um Fab, que é um Float Action Button. Então, esse botão, vamos pegar exatamente esse daqui para nós adicionarmos lá, para então permitir-nos adicionar uma nova tarefa. Vamos copiar aqui, deixa eu ver esse modelo. Esse modelo aqui, o mais simples, pode copiar. E agora, aqui na página Home, em SRC, dentro de App, dentro da página Home, que é a página inicial, em homepage.html, pode excluir todo o conteúdo que está dentro da tag Content. Nós vamos adicionar outras coisas, mas por enquanto vamos iniciar adicionando uma nova tarefa. E aí, pode salvar. Você verá que vai faltar algumas informações. Então, vamos colocar aqui a color. Vamos colocar uma cor vermelha, então a cor é Danger. E verticalmente ele está alinhado no topo. Nós queremos que ele esteja embaixo. E na horizontal ele é realmente no final. Pode salvar e agora sim. E o ícone nós vamos deixar esse íconezinho de mais mesmo. Pronto, o botão está aqui onde nós queríamos. Outra coisa que nós já vamos alterar aqui é na barra de tarefas lá no header, porque nós podemos alterar, já que o Ion Title para, por exemplo, tarefas, vamos alterar também a cor dessa barra de tarefas para uma cor azul, a cor Primary. Se você quiser, pode utilizar outra cor. Por enquanto, está assim. Outra coisa que nós vamos fazer é adicionar um serviço para que esse serviço, então, insira as tarefas, exclua as tarefas, faça a modificação nelas, porque não é interessante que essas páginas, esses componentes visuais, que na verdade fazem aqui a interface conosco, que eles tratem desse tipo de serviço. Então, nós vamos criar um serviço para isso, até porque futuramente nós vamos também salvar essas tarefas na nuvem, né? Salvar na internet, em um servidor, e também nós vamos salvar localmente. Então, é importante que exista para isso um serviço. Então, nós já vimos isso em outro momento. O comando para criar um serviço é Ionic Generate. Vamos colocar dentro da pasta Services, barra, a outra barra, que estamos no Windows, é na verdade a contrabarra aqui, e vamos colocar o nome desse serviço de Task. O meu deu um erro justamente porque eu escrevi errado, é Ionic Generate Service, e agora sim eu passo o caminho e o nome do serviço. Pode dar um Enter. E que tá difícil. Escrevi Generate errado. Ionic Generate. Finalmente o serviço ele foi criado.
Então, aqui podemos abrir já esse serviço. E a primeira coisa que nós vamos fazer é colocar aqui uma array list, porque as tarefas que forem adicionadas, por enquanto, elas serão salvas nesse array list. Então, será um array list privado, em que em que não será possível acessar o array list diretamente, mas sim através de métodos providos por esse serviço. Por enquanto, pode colocar esse array list com qualquer coisa e ele será iniciado vazio. E nós vamos fazer agora criar uma interface. A interface ela serve para nós definirmos quais os tipos de dados que nós queremos que tenha nesse array. Então, nós vamos criar aqui uma interface chamada task. Eu abro aqui então as chaves e eu quero que para cada tarefa que eu inserir tenha então o valor, que ele será do tipo string. Nós queremos também que tenha uma data, e a data terá o formato de date, é um formato provido pelo JavaScript ou TypeScript. Queremos também aqui que tenha uma informação done, e essa informação é opcional. Então, para eu identificar que essa informação é opcional, eu coloco uma interrogação e ela será do tipo boolean. Então, olha só, para cada tarefa nós temos ali uma descrição, o valor, uma data, e essa informação de done é só para nós sabermos se essa tarefa ela foi concluída ou não. E agora aqui, então, o nosso array list, ele será do tipo, o tipo que terá esse array, ele será do tipo task. Então, a interface, ela serve para definir tipos. Vamos criar já alguns métodos, nós vamos trabalhar esses métodos futuramente, mas aqui nós já vamos criar, então, o método public get tasks, e esse método, ele vai retornar, então, um array task, e aí ele já vai estar dando esse erro, porque métodos, como nós definimos que ele tem que retornar um array, então nós já precisamos colocar aqui. Então é só colocar return this.task. Na verdade, não é task aqui em cima, vamos alterar para tasks, porque na verdade terá tarefas no plural. Outro que nós vamos colocar aqui é o public add task, para nós adicionarmos tarefas, vamos trabalhar nesse método depois. Outro método também, o método public del task, e mais um método public update task. Depois de criarmos esse serviço, é necessário declará-lo no módulo, no caso nós vamos declarar no módulo principal. Então, aqui em Service, em Providers, né? Nós precisamos, então, colocar o serviço, task, service, e é só dar um Enter que ele irá importar. Aqui, cadê o task service? Se o seu não importar automático, por algum motivo, é só colocar esse caminho. E agora, esse é o nosso aplicativo até o momento, nós temos aqui um botão, e quando nós clicarmos no maisinho, nós queremos que apareça algum componente que nos peça informação de qual que é a descrição da tarefa, a data, e para isso nós vamos utilizar o componente alert. É um componente que ele tanto pode aparecer alguns botões, quanto pode solicitar alguns inputs. Então, olha, esse aqui é um exemplo do componente alert, que ele aparece, então, aqui na tela, faz algum questionamento e pergunta se você concorda ou discorda, mas esse componente alert, ele também permite adicionar inputs para nós pegarmos algumas informações. Aqui depois tem alguma descrição do componente, você pode ler com calma. Eu vou copiar aqui um modelo simples desse componente alert para nós alterarmos. Então, aqui ele já vem colocando que o que nós precisamos fazer é no construtor, eu já vou copiar aqui, ó, no construtor fazer a injeção desse componente alert controller para nós fazermos, então, utilizar esse componente. Então, aqui na página homepage.ts, no método construtor, já vamos inserir controller, ó, e o macete. Eu só removi a última letra para eu continuar preenchendo, porque se eu clicar nesse elemento, ele já vai importar para mim. Vou copiar deixa eu copiar um modelo que tenha um botão de input. Present Alert Prompt, esse daqui. Async Present Alert Prompt. Pode copiar esse modelo. Ele vem até aqui depois de await alert.present e finaliza ele com as chaves. Vamos colocar aqui então. Eu vou alterar o nome desse método para async present alert prompt add, porque nós vamos utilizar esse componente de alerta para outras
para outras funções, mas nesse caso nós vamos trabalhar aqui para o ADD. Então, ele declara uma constante chamada alerta, essa função ela é assíncrona, então nesse método alert controller nós estamos criando um componente. Podemos tirar esse CSS class, vamos deixar do jeito que está. O título vamos colocar aqui para adicionar tarefa. E aqui nós podemos declarar os vários tipos de inputs, por exemplo, de campos, né, que esse alerta terá. Então, aqui nós vamos definir o input, o nome será task, será do tipo text mesmo, e o placeholder quer dizer que informação vai aparecer enquanto não selecionar esse campo. Vamos colocar aqui tarefa. Podemos remover esse daqui, que nós vamos manter só o de data. Aqui. Remova os demais. E esse daqui, então, será o componente o nome dele será date, quer dizer, a identificação. O tipo será data. E aqui nós vamos colocar a data mínima e a data máxima que irá aparecer. Podemos colocar aqui a data máxima 2025. Então, aqui até dia 31. Então, perceba que o formato é ano, mês, dia. Então, nós vamos utilizar até o dia 31/12 de 2025 e a data inicial pode ser o dia 1 de 2020. Ok, pode remover os demais inputs. Que agora nós vamos ficar só com o botão. Perceba que tem muitas opções de buttons que podem ser adicionadas. E agora sim, nos botões nós queremos um botão para cancelar, então o texto será cancelar. Aqui, ó, se nós mantermos só esse role, quer dizer, o que ele vai fazer? Com esse cancel, eu posso já remover isso daqui. Eu deixo só assim, então eu sei que o botão de cancelar, quando ele for clicado, ele terá a ação de cancelar esse componente. E o outro será salvar. E aqui dentro desse handler, quer dizer, quando eu clicar nesse botão, o que será feito? Por enquanto, vamos ver como que está funcionando esse botão para nós passarmos essas informações. E aqui, ao clicarmos no botão, o botão não aparece nada, porque nós não criamos, então, nós não colocamos aqui em homepage.html, nesse componente de botão, uma ação de clique. Vamos fazer isso aqui, então, dentro de IonFabButton, nós vamos colocar aqui, quando nós clicarmos nesse botão, será chamado aquela função present alert prompt add. E agora sim, quando nós clicamos nesse botão de mais, nós podemos aqui preencher com uma tarefa, colocarmos aqui uma data. Perceba que facilmente, sem nós mexermos em muito código, o Ionic já proporcionou para nós todas essas facilidades. E clica em salvar. E aqui só no console ele vai confirmar ok, mas não vai fazer nada porque nós não colocamos ainda o que será feito com esses dados recebidos. E também de forma semelhante, se eu clicar em cancelar, ele sai desse componente. Na próxima videoaula, nós continuaremos o desenvolvimento deste aplicativo.